Julho de... Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Hoje, dia 15 de julho, estamos iniciando mais uma live. Vamos falar hoje bastante, né? Já te convido a curtir, compartilhar, né? Vamos fazer essa análise de conjuntura aí sobre o que está acontecendo no país e no estado, né? Eu tenho feito vídeos diários, né, sobre analisando uma ou outra notícia de maior, eu considero, né, de maior relevância. A notícia que eu considero de maior, falando nisso já diretamente, a notícia que eu considero de maior relevância nesta semana não é as que vem da CPI de que esse governo é corrupto, porque eu já sei que esse governo é corrupto. A notícia de maior relevância para mim nesta semana é a notícia da nota técnica do Ministério da Saúde dando conta de que o tal kit Covid não funciona. Essa é a notícia mais séria e dramática, talvez, da história recente, pelo menos, do país. Porque ela é dramática na medida de que milhões de pessoas morreram por causa disso, né? Porque se confiou num remédio, um presidente da República e que um governo receitava e as pessoas, obviamente, milhões delas acreditaram e não se cuidaram tanto e não tomaram as medidas cabíveis, e isso levou as pessoas à morte. E médicos prescreveram, e médicos afiançaram na nossa imprensa esse kit Covid, que não era só a cloroquina e a ivermectina, tinha mais outros, um pacote de medicamentos. E nós ficamos com com essa esperança, né? A população ficava com aquela esperança de que aquilo funcionasse. Mas eu já vi nesse país pessoas, juristas, entre aspas, aos montes, dizerem que pedalada fiscal, que não existiu, mas que mesmo que tivesse ouvido, que é um erro de contas, né? Seria crime de responsabilidade. Onde estão estes juristas quando a falta de política pública e a falta de capacidade de articulação e de vontade do presidente da República, do governo federal, em combater uma pandemia, leva milhares de pessoas à morte? Nós estamos falando de 400 mil pessoas, são 537 mil que morreram, e pelo menos 400 mil, 4 em cada 5, né, poderiam ser salvas. Então, esta é a situação dramática do Brasil. Eu acho terrível, porque nós passamos um ano, gente, discutindo se cloroquina era ou não adequada para o tratamento do Covid. E brigamos nas redes sociais, e debatemos, e veio a Fiocruz debater, e veio o Butantan, e a OMS, e todo mundo falando, né? Todos os órgãos sérios de governo, inclusive, todos os institutos de pesquisa sérios, todos a nível internacional, e eles acreditando nessas fake news. Agora, eles mesmos, através do seu Ministério da Saúde, têm que vir e dizer, não, isto não funciona. As pessoas confiaram nisso. Nós tivemos entrevistas de empresários aqui em Soledade, em rádios potentes, locais, potentes para nós aqui, não é? É onde a gente mora, onde a gente vive, né? Foram na rádio e disseram, não, mas é só ter o kit Covid, se a pessoa pode continuar trabalhando normal, e é só se pegar, não tem problema, já toma ivermectina antes e está resolvido. E isso aconteceu a nível nacional, em Passo Fundo, Porto Alegre, foi algo assim terrível, né? O que acontece, onde a mídia é majoritariamente de direita. Então, essa notícia entristece muito, muito a mim, porque ela é a prova de que milhares de pessoas morreram sem qualquer necessidade. Boa noite, já vai ali o professor Clemir, o Matheus, a Ana Júlia, pessoal que puder ir entrando aí, é importante
curtir, compartilhar, levar adiante a nossa informação. Quem puder já ir comentando, perguntando, né? Eu tenho que achar aqui onde é que aparece a Rosane Ferreira, Rosane Hilário, aonde que aparece os comentários aqui, Lete. Boa noite, Jadir Sebem. Infelizmente, muitas vidas se perderam por incompetência do governo. Tu veja, essa incompetência, Jadir, é uma coisa assim jamais vista, pelo menos no período democrático de 88 para cá, porque de 64 até 88 a gente esteve na ditadura. E aí coisas terríveis aconteceram e a população não ficava sabendo, né? Agora, do período democrático, pelo menos desse último período democrático, não teve pataquada igual. A CPI de hoje, o Cristiano Carvalho, da empresa da VAT, que estava negociando 400 milhões de doses de vacinas com o governo federal, conversando com 4 coronéis, eu até anotei o nome deles aqui. Para quem tem fetiche de farda, isso aqui é um problema na vida, né? Para mim, não é porque eu não tenho fetiche de farda, não tenho nada contra a farda. Para mim, homem de farda e homem apaixonado é a mesma coisa, tá? Mulher também, é tudo ser humano com a sua dignidade igual. Eu não acho que militar é melhor nem pior do que ninguém. Quem tem fetiche de farda, Coronel Elcio Franco, tudo coronel. Coronel Elcio Franco, Coronel Glaucio Guerra, Coronel Cleverson Boechat, Coronel Tinoco Ponciano, Coronel Elcio Bruno e Coronel Marcelo Pires. Todos foram citados pelo Cristiano Carvalho hoje, e dizendo que o Cristiano Carvalho disse que eles não pediram propina. O governo Bolsonaro não pede propina. Ele pede comissionamento. É outro nome, quem que achou? Né? É comissionamento. Para o pessoal do Coronel Elcio. Quem que achou? É uma coisa assim, cara, para deixar a gente indignado. Enquanto isso, Jadir, a Pfizer, né, o Butantan com a Coronavac, a Fiocruz com a AstraZeneca, querendo conversar com o governo para poder comprar a vacina, para produzir a vacina, né, porque as pessoas com o mínimo de racionalidade já viram desde logo que a única solução era a vacina. Então, é um vírus. Não há outra solução. Né? Acho que aqui eu achei os comentários, Leti, mas daí o sumo da tela aqui. Tá, vamos ver se eu consigo as duas coisas. Então, é algo, assim, assustador o que acontece nesse governo, né? Que eles têm tempo para... Eu estou na live ou não estou na live? Continua a live? Aqui. Vamos ver. Não vou mais olhar teu comentário ali, Leite, não saio fora aqui. Tá? Não sei o que aconteceu aqui, gente. Tá? Porque eu mudei aqui, eu fazia no computador, agora estou mudando, fazendo no celular, tá? Mas eu acho que eu não saí, porque continua contando ali os segundos. Saí. Ah, tá. Então tá bom. Saí. Agora vamos para os comentários. E agora eu não sei como é que eu faço para voltar ali na tela ali, Leti. Mas enfim, vamos lá. Boa noite, Jadir, boa noite, Rosane, boa noite, Cassiano, boa noite, Rosa. Vocês viram, então, que essa semana muitas coisas aconteceram, né, gente? Nós tivemos, por exemplo, né, a questão do Bolsonaro. Agora estou aprendendo aqui, tá? O Bolsonaro passou, por exemplo, teve aqui, fez aqui no Rio Grande do Sul, fez motociato, fez a reunião de machos dele. Eles têm algo contra as mulheres, eles não gostam, misóginos, né? Eles gostam de fazer reunião de macho, fizeram a reunião de macho deles.
foram para Caxias, a UX fez aquele fiasco de receber um presidente que milita contra a ciência, contra o conhecimento, né? Eles têm preconceitos, não gostam de quem tem conhecimento. Quem tem conhecimento, para eles, é uma coisa ruim. Eles se sentem menosprezados, menoscabados, né? Eles não gostam de quem tem conhecimento. Então, uma universidade receber é algo terrível, né? Na minha opinião. Eu acho que mancha a história da universidade. Ao contrário de outros presidentes, né, que a gente tem saudade, que abriram 18 universidades federais, que criaram o ProUni, o SISU, e investiram no conhecimento e na ciência, na tecnologia. Pois bem, ele veio aqui e uma das coisas que ele fez aqui, que ele fazia em tudo que é lugar, era falar mal do STF, né? Porque o STF, porque o Barroso defende a maconha, porque defende o aborto, porque o Barroso isso, porque o fulano aquilo, porque o outro ministro não sei, sempre nessa pauta, né, moralista dos costumes, essa pauta que os fascistas, nem dá para dizer que conservadores, que os fascistas gostam de tentar colar no outro a maldade, algo ruim, né? E falando, na segunda-feira, na semana passada, ele foi dessa semana, quer dizer, ele foi para uma reunião com o Fux, e lá pediu perdão, rezou um Pai Nosso e disse, perdoai as nossas ofensas e quem nos tem ofendido. Usou seu santo nome em vão, em primeiro lugar, como cristão, se é, acredito que não seja, e não é do mesmo Cristo que eu acredito, por exemplo, meu Cristo lutou junto com os pobres, caminhou junto com o povo, né, uma outra relação. Ele vem e pede perdão na frente do cara, ou seja, fala mal do cara um monte, mas daí vai lá e pede, quando chega na frente, pede perdão. Então é de uma covardia terrível. E essas coisas, inclusive eu gravei um vídeo essa semana, gente, não tenham medo desses bolsonaristas, muito menos medo desse governo, muito menos medo dos militares brasileiros. E não é que os militares brasileiros não mereçam respeito, eles merecem respeito na condição de militar. Na condição de militar, quando eles vão fazer política, eles estão fazendo política. E aí eles têm que tirar a farda e vir para a disputa de ideias, de programas e de projetos. Por que eu estou muito tranquilo para falar disso? Inclusive, parte da esquerda eu discordo, que fica toda hora falando que vai haver um golpe nesse sentido. Pode haver golpe como houve em 2016, golpe civil parlamentar, pode haver golpe em 2018 com a participação do judiciário, mas golpe como se viu em 64, não. Sabe por quê? Porque são eles que estão indo ao STF pedir habeas corpus, pedir mandado de segurança. Hoje ainda foi o Ricardo Barros pediu um mandado de segurança, né? Quem vai dar golpe, ou quem tem força para dar golpe militar na força, não vai pedir habeas no STF. Ou a coisa está muito maluca. As testemunhas deles lá que estão indo na CPI estão pedindo habeas para poder ficar quieto, para não falar. Imagina o que uma empresa que está vendendo medicamento de forma legal, se fosse legal, né? Não poderia falar numa CPI, olha, eu escrevi aqui para vender, deu um procedimento legal aqui, eu vendi, a nota está aqui e o produto está ali. Seria absolutamente simples, né? O depoimento. Só que tu vai vendo o depoimento, não, tem uma conversa aqui, tem um coronel lá que apresentou para outro coronel, que daí trouxe outro coronel, que daí pediu comissionamento, e daí o comissionamento é ilegal. Além do absurdo que é de não ter tratado isso com os órgãos corretos, né, do Brasil, com as empresas sérias que queriam vender para o Brasil. Então, é algo assim absolutamente irresponsável deste governo. Irresponsável, um governo irresponsável, um governo incapaz, e um governo que, do ponto de vista político, não há a menor dúvida, gente, é um governo fascista, porque tem, ainda que esteticamente a força como método, é só esteticamente, porque se eles pudessem, obviamente que eles massacrariam o povo. Eles fazem esse evento de motocicleta com os homens, né, querem mostrar os braços uns para os outros, né, e tal, para mostrar a força. Para dizer, ó, se nós pudéssemos, nós massacrávamos vocês, né? É isso. Agora, eles não podem, eles não têm essa força toda, sabe por quê? Eles não têm um partido a nível nacional que os articule, como tiveram em 64. Eles não têm a grande mídia ao lado deles, como tiveram em 64, a Globo e toda a grande mídia a favor do golpe militar de 64. Eles não têm a igreja a favor do golpe. Eles sequer têm unanimidade entre os evangélicos, que é um setor que foi importantíssimo para a vitória
do Bolsonaro, mas os evangélicos não estão estão rachados. A última pesquisa da Datafolha mostra os evangélicos numa proporção de 46% apoiando o Bolsonaro e 45% apoiando o Lula. Portanto, já não é mais aquela realidade que a gente viu aí em 2018, né? A maioria esmagadora, por conta de fake news, por conta da fake news da mamadeira de piroca, por conta da fake news de moralistas, né, em geral, que as pessoas caíram, infelizmente, é muito triste que as pessoas caiam nisso. E ao invés de debater programas e projetos, a gente tem que debater fake news, debater se foi distribuído kit gay, uma madeira de piroca, né? Quem caiu nisso, sinto muito, caiu numa fake news, né? E eu desafio os bolsonaristas, todos eles que quiserem debater comigo, a me dizer o que melhorou nesses 2,5 anos de governo Bolsonaro. Me digam uma coisa que tenha melhorado. Tá? Só uma. Teve mais Minha Casa Minha Vida? Teve mais financiamentos para a habitação? Teve a melhor no salário, na renda, no emprego do trabalhador, da trabalhadora? Teve facilidades para os empresários brasileiros que pudessem produzir? A nossa economia melhorou? O preço dos combustíveis melhorou? O preço dos alimentos melhorou? Não, gente, o preço dos alimentos piorou e piorou muito. Piorou bastante. Piorou uma barbaridade, né? Então, a situação no Brasil é de 20 milhões de pessoas passando fome e 116 milhões de pessoas em insegurança alimentar. Ou seja, pessoas que têm dificuldade para garantir uma alimentação adequada. Este é o cenário no Brasil hoje. Né? Pode subir os comentários ali, ó. O Juliano de Sá, me atualizando a conjuntura nacional e estadual com o meu compadre. É isso aí, estamos aqui, como diria o mestre Olívio, compadre Juliano, estamos aqui debulhando a conjuntura, né? Fazendo, né, uma análise junto com os companheiros. Quem quiser curtir, compartilhar, fazer o seu comentário, já li que veio um bolsominion ali, seja bem-vindo, mas elabore melhor os argumentos, abençoado. Pode estudar bastante, que aqui tem café no Bullis, tá? Vamos ver a Rosa Giovannone, não gosto, vamos ler aqui um pouco. Matheus Demarco, veja o que aconteceu com o Onyx pedindo perdão pelo Caixa 2. O Onyx foi pego no Caixa 2, pediu perdão e agora ele saiu bem gaudério lá, né? Defendeu o Bolsonaro, deu soco na mesa, disse que iam perseguir os irmãos Miranda, que estavam mentindo, onde é que se viu? E quem estava mentindo era ele, os invoices eram verdadeiros, tinham sido feitos e depois tiveram que ser anulados porque alguém viu. Só por isso, porque senão já tinham pago aqueles 44 milhões de propina, né, na primeira. Então, essa é a realidade do Brasil. É uma turma, uma gataiada que entrou no Ministério da Saúde e em outros ministérios, né? Deu hoje para o líder do governo, Fernando Bezerra, que não tem um passado muito abençoado, não tem, já vários processos e tal. Deu para dizer, eu não aguento mais, está difícil de defender, porque quando eu defendo um lado, escapa do outro, parece, né? É uma coisa absurda, né? Vamos lá, então a Rosa, o Jali, Kleber Jaime, militares estão lá porque, do contrário, estarão os cupins políticos indicados, só por isso. Militar tem que estar no quartel, abençoado, ou não tem o que fazer no quartel. Aliás, a PEC dos militares para que eles voltem para os quartéis já está em tramitação, com 189 assinaturas. Quem quer disputar política se filia a partido político ou constrói partido político, disputa abertamente, não se esconde atrás da farda. A farda não é escudo para a covardia política de ninguém. A farda é coisa séria, é o monopólio da força que estão nas polícias e também no exército de um país. Portanto, não se brinca. Onde entra a política no exército, sai a decência. Essa conversa de que militar por si só é honesto, não. Baixinho que nem eu por si só não é honesto, né? Ninguém é honesto por si só e ninguém tem o monopólio da virtude. Nenhum grupo social político tem o monopólio da virtude. Todos nós somos passivos de erros, de problemas, né? E por isso que, inclusive, teoria capitalista
tá, dos freios de contrapeso, né, que tenha poderes se regulando e se fiscalizando. Por isso que tem o judiciário, o legislativo, né, e o executivo. Essa é a forma correta. Né? O Clemir, caso Marielle, 2 promotores do caso pediram para sair. Quem denuncia, investiga, ou sai ou é saído. É algo terrível que acontece no Brasil neste momento, onde a Polícia Federal é utilizada para perseguir adversários políticos, né? ou para não investigar pessoas ligadas ao governo, e as polícias estaduais, como é o caso do Rio de Janeiro, é uma vergonha. Né? No caso Marielle, então, é algo terrível. Eu quero falar, esse Kleber Gêmea, não sei, ele se apaixonou, não posso resolver o teu problema, tá, amigo? Eu não posso porque eu sou hétero e sou casado. Mas o amigo, né, se apaixonou aqui, pode ficar aí, não tem problema nenhum, tá? Falou de Cuba agora, como é que tá melhor, meu cara? Cuba ou Haiti? O Haiti é capitalista, né? Cuba é um país com problemas econômicos, sociais e políticos, inclusive, mas que tem sobrevivido a uma série de problemas. Se nós estamos preocupados com o povo em Cuba, temos que estar preocupados com o povo no Brasil, que são 116 milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade social neste momento. Tá? Já conversou demais, Kleber, tá? Pode sentar na cadeirinha, estudar, ou ouvir e prestar atenção, tá? Meu caro Osmar Kerber, Alisson, um massacre sobre o povo diário quando se trata de preços. É verdade, é da gente pegar o carrinho do mercado e sair correndo, né? É o que dá vontade. É o que dá vontade. É um aumento de 15% nos alimentos, agora vai sair, a inflação provavelmente vai sair maior do que isso, né? Já vamos chegar a 20%, a carne em um ano 40%, 38% de aumento, e o governo com uma política que é soja dependente, né? Que é só soja, né, voltado só ao setor agroexportador, não tem nenhuma política para o desenvolvimento da indústria brasileira, não tem nada. É isso que tem. Né? Juliano Sá. Ontem eu vi o Graziano falar algo muito interessante. O problema no Brasil não é o preço dos alimentos propriamente dito, mas sim a desvalorização do salário. Com o Lula, o salário mínimo chegou a $500. Com o Bolsonaro, está na casa dos $200. Essa é a diferença entre real entre Lula e Bolsonaro. Toda uma política econômica que possibilitava, inclusive, um ganho real anual do salário mínimo. Havia uma valorização do salário mínimo. Né? Ou seja, agora o Bolsonaro, a única estratégia para vencer as eleições do ano que vem, que me parece, inclusive, não está muito preocupado, seria essa de que aumentar o valor do Bolsa Família. Ele não entendeu nada do que aconteceu no governo Lula. É um conjunto de políticas do PNAE, o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, que incentivava a agricultura familiar, que levava merenda de qualidade para as escolas, que fazia a roda da economia local girar. Uma série, a política de valorização do salário mínimo, que também fazia a economia girar, porque os aposentados podiam consumir, né? Enfim, uma série de políticas. Eles pensam que podem comprar o povo, que o ano que vem aumenta em R$100 o Bolsa Família, compra o povo e ganha a eleição. Né? E essa é a estratégia deles, é a única estratégia. Me parece que essa estratégia não vai dar certo, porque o povo não é bobo, né? O povo não é nada bobo. Vamos ver a Joana Ferronato Fagundes. Alice, tu concorda que a história não vai cobrar do Bolsonaro o que ele fez? Seria melhor ele morrer, então, ou tu acha que a justiça vai trabalhar agora? Eu acredito que ele vai... primeiro, eu quero que ele fique vivo, que ele sofra um impeachment ou perca a eleição em 2022. Eu não quero que ele morra. Eu quero que ele fique vivo. Primeiro, porque eu não consigo desejar a morte para ninguém, nem mesmo o Bolsonaro, que não se importou com a morte de milhares de pessoas, que disse coisas como eu não sou coveiro, ou e daí, vamos parar de mimimi, né? Essas coisas que, imagine quem perdeu um familiar, o quanto não dói, porque eu não consigo nem repetir aqui isso, né? Óbvio, isso me dói. Né? Ele disse isso, e mais, ele não se preocupou com a compra da vacina, ele desdenha da vacina. Aliás, hoje o Cherini postou no grupo do WhatsApp uma fake news contra a AstraZeneca,
fazendo com que as pessoas não queiram se vacinar, tentando fazer isso com que as pessoas não queiram se vacinar. Mas os dados são muito bons no Brasil, hein? 94% das pessoas querem se vacinar. Eles perderam esse debate político sobre a vacina. Então, é algo importante, mas nós ainda temos o Bolsonaro falando mal das vacinas, uma série de questões. Como é que tá, Geizinho? Bem, Horto. Tá bem, tá legal. Oi, mãe. Oi. Tudo bem? Tudo. Se tu quiser ler ali, Geizinho, porque eu tô com medo de mexer aqui e eu saí fora daqui do break. Então, senta aí. Eu parei ali no comentário da Joana, tá? Eu vou tentar voltar aqui e não sair da live. Vamos de novo. Tô de volta. É só um sustinho e já voltamos. Agora, eu não sei como é que acontece isso aqui. Vamos lá, vamos à luta. Achou aí os comentários, gente? Estava no comentário da Joana. Eu não quero. E me parece que ele conseguiu já, né, com essa história da doença, que a gente não sabe nunca se é verdade, se é mentira, a gente não sabe nunca nada sobre esse cidadão, né? A gente não sabe se ele, de fato, ficou doente, se está doente. Eu acho que está doente, tá? Eu acho que está doente. E quero que melhore logo para voltar a responder, né? Mas já fez ontem aquela pataquada de tirar aquela foto lá, querendo se vitimizando, né? Não podia apresentar o exame do Covid, mas pode se apresentar daquele Estadão lá, né? Então, é um sujeito e é um grupo político que faz política do pior jeito possível, né? Sem nenhuma dignidade, sem nenhum respeito com a população, tira a população, as pessoas tentam trabalhar sempre na lógica do medo, da força, da impressão, da fake news. É algo terrível. E aí, Geizinho, tu já abriu aí? Sim. Tu já leu? Eu li o da Joana, o último. Vamos lá. Pessoal, curte, comenta, compartilha. Vamos levar mais longe a mensagem. Tá? Jair Sebem. Jair Sebem, eu li um, mas tem mais. Infelizmente, muitas vidas se perderam por incompetência desse governo. Já li, isso aí. Tô achando aqui de... Sobre essa PEC dos militares, tá, gente? A OAB também já se manifestou favorável. Quer ir para a política, vai para a política. Sai, vai para a reserva. Militar com mais de 10 anos vai para a reserva. Enfim, não fica mais nas Forças Armadas, fica na reserva, né? Então, é isso, gente. Não dá. 6 mil militares na ativa. Aí tu vai ouvir uma CPI, citam o nome de 4 deles como envolvidos em corrupção. Inclusive, o cara foi direto hoje. O comissionamento, a propina, que ele chamou de comissionamento, é para o pessoal do Coronel Elcio. O Coronel Elcio, não. O Coronel Blanco, né? Me perdi aqui. Mas ele citou o Coronel Elcio, que, aliás, é citado em todos os depoimentos, como alguém que pediu propina. O Glaucio Guerra, coronel, o Cleverson Boechat, o Tinoco Ponciano, o Elson Bruno. Essa é a realidade. E o Marcelo Pires. Achou aí, Geizinha do meu coração? Curte, compartilha, comenta, que a Geise já vai achar aí o teu comentário. Laureci Ribeiro. E diziam que as escolas eram partidarizadas e que os professores eram todos de esquerda. Hoje vemos o quartel tendo partido político. Exato. O quartel que não pode ter, o Ministério Público não pode ter, o Judiciário não pode ter, porque são funções de Estado. A política para quem disputa mandato e disputa comandar o Executivo. Isso é uma coisa séria, né? A gente fala que às vezes as pessoas podem pensar, mas é contra os militares. Não sou contra. Só que achar que os militares têm o monopólio da virtude é no mínimo, de uma ingenuidade assim, absurda, como eu achar. As professoras não têm o monopólio da virtude, tem professora boa, tem professora não boa, tem professora boa tecnicamente, não tão boa quanto pessoa, tem advogado muito bom tecnicamente, não tão bom quanto pessoa, tem o inverso, muito boa pessoa, não bom advogado tecnicamente. É a vida, as pessoas elas não são perfeitas. Essa procura pela perfeição nas pessoas, de uma estética da perfeição, leva ao fascismo, porque leva a excluir quem tem problema. E se a gente olhar bem, todo mundo tem problema. O fascismo e o nazismo começaram perseguindo as pessoas com deficiência, porque eles achavam que isso era um problema para a sociedade, era um peso para a sociedade.
Ou seja, essa gente não respeita a diferença. Começa por aí, vai se ampliando, e tu sempre tem um motivo para aquele que é diferente ser excluído. Isso é o fascismo. E o método é sempre a força. Ainda que simbólica, mas é sempre a força. O Lauraci complementou: prefiro que ele perca a eleição e saia pelos fundos do palácio, como saiu o Brito no Rio Grande do Sul, e pague pelo que fez. Exato, eu também prefiro isso. Eu prefiro que seja julgado, vai parar na corte de Haia, ele vai responder por crimes comuns aí que ele está cometendo. Gente, esse da cloroquina é um crime absurdo, gente. 1 ano. Tem postagem dele de julho do ano passado fazendo propaganda da cloroquina. E já se sabia, já tinha o Butantan, já tinha a Fiocruz, já tinha o MS, todo mundo dizendo, e hoje eles têm que ficar quietos. Porque eles mesmos foram para a CPI e disseram, isto não funciona. E eu nem vou falar do efeito colateral da cloroquina. Eu sei que o povo brasileiro se automedica assim aos montes e que isso é um problema, né? Nem vou falar desse lado. Vou falar assim, daquela esperança que levava as pessoas a usar um medicamento que não tem eficácia alguma. Não tem eficácia comprovada, não tem eficácia alguma. E isso expôs pessoas. Expôs e matou pessoas. Essa gente matou pessoas com essa política de se associarem ao vírus. Né? Osmar Kerber. Kerber. Alisson, o massacre sobre o povo é diário quando se trata de preços. Isso aí, eu já comentei isso, é um terror, né? Eu não tenho, pobre que apoia este governo não está indo no mercado, ou não é bom da cabeça. Aliás, a pesquisa, gente, a pesquisa da Datafolha da semana passada, Kerber, olha só, o Lula venceria as eleições em todos os cenários, o Bolsonaro é mal avaliado por mais de 60% da população. Mas tem dois segmentos que ele venceria a eleição do Lula no segundo turno. 2 segmentos. A população que recebe entre 5 e 10 salários mínimos, ele venceria de 48% a 38%. A gloriosa classe média. Quando a Marilena Chauí dizia que a classe média é ignorante, ela é ignorante, porque ela ignora os demais. Ignorante não é só a pessoa que não tem bons tratos na convivência fraterna entre as pessoas. A ignorância é quando tu ignora o sofrimento do outro, tu ignora o restante da sociedade. E a classe média ignora, em sua maioria, obviamente, que tem muita gente na classe média que não, tanto aqui que 38% não, né? Mas quando a gente fala isso, é essa maioria, essa classe média que, inclusive, faz um griteiro, que parece que tem um monte de gente com o Bolsonaro, e a gente vai ver as pesquisas, não é 26% que estão do total de pessoas com ele, né? Mas da classe média, é 48% que estariam com ele, pelo menos, no segundo turno. Dos mais ricos, por incrível que pareça, já dá empate. Já dá empate. Por quê? Porque eles têm capital para proteger, eles não querem ficar com um louco inconfiável no governo, embora eles tenham arriscado e botado um louco inconfiável no governo, né? Mas já dá empate, já estão percebendo. E entre os evangélicos, já falei, né? 46 a 45. Rosa Giovannoni. Essa é a tática desse governo, do presidente criar situação de vitimização para ganhar apoio, que é ridículo. É horrível, gente. Eu acredito nessa vez, sinceramente, que ele esteja doente. Mas já tá tudo preparado para criar uma cena de compaixão, de comoção, ele lá, mal, né? Sem camisa e tal, como se ele fosse uma vítima, né? Alguém que estava lutando e em combate, foi, né, alvejado, algo assim. E aí é uma coisa muito louca, porque sábado ele era o homem mais forte do mundo, do lado dos bombadão, e agredia todo mundo, e o STF não prestava, e Deus o livre, e aí segunda-feira ele pede perdão pro Fux, e aí depois ele vira um doente, quase terminal, e aí hoje à noite já estava dando entrevista. É muita doideira, cara. Tudo isso porque a CPI chegando cada vez mais perto dele. Aliás, já tem mensagens citando ele, já tem mensagens citando a Michelle. Para quem gosta de comparar, não tem áudio, não tem vídeo envolvendo Lula, nunca teve. O único elemento de prova foi o depoimento do Léo Pinheiro.
mas tiveram que fazer o Léo Pinheiro dar 10 depoimentos, até dizer assim, então tá, então o Lula, então era pro Lula. Né? Sendo que, do ponto de vista jurídico, não teria mal nenhum o Lula comprar aquele apartamento. Né? Mas o Léo Pinheiro daí disse. Depois deixarem ele preso, prometerem que soltavam se ele falasse, daí sim. Mas é a única, não tem gravação, não tem vídeo. O maior ladrão do mundo não tem um vídeo, não tem nada, não tem ele em nada, em nenhum local de luxo, nada. Tá lá no apartamento dele, lá em São Bernardo do Campo, a vida inteira. Né? Comprou uma cota num apartamento, deu todo esse problema, parceladinho por mês, e ia num sítio emprestado de um compadre dele. Esse é o maior ladrão da história do Brasil, que matou a fome do povo brasileiro. Exato. Ana Júlia, saudade do tempo do Lula, ou seja, tempo em que os menos favorecidos podiam comer carne, pois agora é só os grandes que podem ir ao mercado e comprar o que querem. É muito triste a nossa realidade. É isso aí, Julinha. E assim, e pior, né? Não há perspectiva de melhora. O preço da carne, se prepare. O preço da carne vai aumentar mais ainda. O preço do trato está caro, né? Então não tem como a carne. E aí tudo para exportação, porque liberada a exportação. A manutenção dos bichos está muito cara. Não vai ter carne. Nós aqui ainda, como tem agricultura em regime de economia familiar, ainda consegue comprar alguma carninha, né? Mas logo isso não vai ser suficiente. Né? Essa é a situação, e os mais pobres, obviamente, que sempre sofrem mais. Aliás, sempre me vem à mente o que eu aprendi com o Frei Beto. A gente defende os pobres porque a condição deles é de pobreza. Eles não são também melhores ou piores do que ninguém. Só que a condição deles, a situação de pobreza por si só faz com que a gente os defenda, porque a gente parte do princípio que todos têm direito a uma vida digna. Uma vida digna inclui as condições materiais: moradia, alimentação, vestuário, educação, saúde. Por isso a gente luta por saúde, educação pública. Clemir Scorsato. O governo vai reduzir 30% das verbas do ProUni. É só corte, né, Clemir? É só corte. E aí eu quero ver pobre aplaudindo. Ah, que beleza, vamos ter menos gasto com educação. E que olhar as pessoas que não vão para a universidade, as mais pobres. Né? Daí é isso, é terrível. Mas, enfim, as notícias também são boas no sentido que as pessoas estão vendo isso. Mas é uma tristeza, porque são gerações perdidas. A gente já tinha chegado num nível das pessoas poderem sonhar com a universidade. A minha geração, os mais pobres, não podiam sonhar com a universidade. Eu podia sonhar porque meu pai e minha mãe tinham as condições para me garantir uma universidade. Mas as famílias mais pobres, os meus amigos, não podiam sonhar com isso. Né? Aí as gerações que têm hoje 30 anos puderam sonhar com isso. E fizeram faculdade pelo ProUni. É uma outra realidade. Mas já quando eu estava na universidade, não chegava a dar 1%, né, da população da universidade. Esse número explodiu. E ali no segundo governo da Dilma, então, que deu para o Paulo Guedes dizer que a Dilma deu universidade até para o filho do porteiro. Não é até para o filho do porteiro. Que bom que deu para o filho do porteiro, para todos os filhos de pedreiro, carpinteiro, enfim, todos os trabalhadores do Brasil puderam, em boa parte, pelo menos, entrar na universidade. Marcos Branco. O presidente Bolsonaro está igual ao Neymar. Quando chega um adversário à altura, ele se atira no chão. Boa. Exato, é isso aí. É impressionante. Eu espero que o povo brasileiro não caia nessa encenação. Né? Eu repetindo, eu não acho que ele não esteja doente, mas eu tenho certeza que a foto foi uma encenação, aquele crucifixo lá foi uma encenação. É triste ter um bispo que se preste para isso, né? Não precisa disso. Não é que ele não tenha que ser atendido, pode ser atendido, deve ser atendido, como acho que todas as pessoas devam ser atendidas, e, enfim. Mas aquela encenação ali, aquele encenação a lá Neymar, aí, bem lembrado, não dá. Não dá, porque isso é transformar a doença dele mesmo num ato político, nem não dá. A Rosane Ferreira. Quem apoia Bolsonaro, me desculpe, mas tem o mesmo caráter dele. Vão todos se arrepender de 2022. Isso é uma coisa
assim, essa questão do caráter, né, envolve muito do que ele fala e de como ele se expressa, né? Ele faz uma questão. Eu vejo as pessoas dizendo assim, não, mas ele é grosso. Não, não é grosso, cara. Ele é cruel. Ele é desumano. Tu imagina, tu tá um familiar teu morrer e a pessoa diz assim, eu não sou coveiro. É uma atitude. Qualquer pessoa em sã consciência, digo em sã no sentido de que a pessoa em sã consciência seja boa, né? Ela vai se solidarizar. Ela vai dizer, não, que pena, né? Meus sentimentos pela morte. Ela não vai dizer coisas assim. Ela não vai dizer, chega de mimimi, vamos trabalhar. Não, ela vai dizer, tem um sofrimento, vamos superar, vamos adiante, mas temos que evitar maiores sofrimentos, vamos criar tais e tais políticas para melhorar a vida, para evitar mais sofrimento. Isso é uma postura que não precisa nem ser, não precisa de esquerda nem de direita, é uma postura humana, que qualquer pessoa, qualquer pessoa normal, vamos dizer assim, né, entre aspas, faria. Então, realmente, tu tem razão. E eu não entendo como é que tem pessoas que não enxergam isso, ou que toleram isso. Quando ele fala contra as mulheres, né? É uma fraquejada, saiu uma filha. Como é que olha para essa filha depois? Né? Eu não consigo entender. Eu não. Enfim, mas é esse aí o presidente, e claro que, infelizmente, muitas pessoas se igualam a ele em caráter. Exato. Marlene Moraes Corsato. Daí o Bolsonaro, enquanto isso, fazendo motociata, né? E a fome batendo recorde. É terrível, porque não há um programa, um projeto que tenha sido ampliado. Nenhum. Todos estão. Minha Casa Minha Vida, então, praticamente terminou. O ProUni agora, corte de 30%. Já vinha sendo, como diria o Olívio, esgualepado. Né? Todas as políticas públicas sendo dilaceradas. O salário mínimo, então, Bolsa terrível. Família, eles são contra, né? Bolsa Família, eles são contra, mas aí eles querem o ano que vem, aí sim, lançar mudar o nome e aumentar R$100 para tentar comprar o povo, que não vai dar certo por dois motivos. Primeiro, que o povo não é bobo. Segundo, porque não vai ser suficiente para a gente combater a fome e a miséria. Gente. O Lula combateu a fome e a miséria com uma série de políticas, não foi só com o Bolsa Família. Em 2014, nós estávamos com 4% de desemprego, gente. Era quase o pleno emprego. Não trabalhava, não é que não queria, porque não queria trabalhar, não é isso. É que as famílias se organizam, as pessoas têm uma organicidade na sua vida, e aqueles 4%, boa parte, inclusive, não é que não queria trabalhar, trabalhava de outra forma, na informalidade, ou cuidando da família, enfim. Nós estávamos quase no pleno emprego. Foi esse pleno emprego, esse país que era a sexta economia do mundo, que tinha 12 grandes empreiteiras. Aliás, vi a notícia agora da Petrobras. 70% das obras da Petrobras, dentre elas 80 barcos e 25 plataformas, vão ser feitas por empresas estrangeiras. Antes da Lava Jato, com certeza, todas essas obras seriam feitas por essas 12 grandes empreiteiras do país, se não surgissem mais. Mas optaram por quebrar as empresas ao invés de combater a corrupção. Combater a corrupção é salutar. Quebrar grandes empresas, quebrar a indústria nacional é burrice. Ninguém faz isso. Ninguém no mundo fez isso e ninguém mais fará. O Brasil fez. O Brasil se deu um golpe. Se deu uma voadeira no ar e quebrou as duas pernas. Estamos aí hoje com a miséria voltando, com o desemprego em alta, muito por conta disso. Aliás, o Bolsonaro, na minha opinião, é fruto da Lava Jato, fruto daquele moralismo ridículo da Lava Jato que enganou o país. Jorge Kleinubing. Alisson Ferronato, você é o cara, te admiro muito. Continue assim que você vai longe. Obrigado, Jorge. Grande abraço. Que bom tê-lo conosco aí. Laureci Ribeiro. Triste é ter visto a Globo fazer aquele auê com o coitado do vitimado pelo soluço. Ficaram transmitindo diretamente de São Paulo por horas. Vitimaram o cara. Tem isso também, né? Agora, a Globo não é confiável, né, gente? A Globo só dá uma trégua e bate no Bolsonaro, porque o Bolsonaro é absolutamente inconfiável. A Globo que é um governo da direita PSDBista, né? Isso. Por isso eles tentaram lançar o Leite ali, jogadinha combinada com o Bial, aquela história do Leite assumir a homossexualidade não tem nada a ver com o respeito à dignidade humana e à diversidade
que a gente, obviamente, respeita e luta para que todas as pessoas sejam respeitadas. Inclusive, foi só uma jogada de marketing para ele ficar conhecido no país e ser possivelmente a terceira via, né, apoiada pela Globo, ele é do PSDB, enfim, por esse campo de direita no Brasil, que não é centro-direita, tá? Porque a política econômica do Leite é igual à do Bolsonaro, não há nenhuma diferença. É só de sapatênis, assim, mais educadinho, né? Aliás, falando no Leite, né, tem a conjuntura estadual também. Né? A conjuntura estadual é o seguinte: não teve o auxílio emergencial gaúcho não sai do chão, não chega nas famílias, eles foram reduzindo, não chega, ou seja, as famílias, o povo pobre do Rio Grande está abandonado por este governo, que também nada fez nesse sentido. A Corsã, ele enviou o projeto de lei para privatizar, que vai ser terrível para os prefeitos e, obviamente, para as comunidades dos municípios, sobretudo dos municípios pequenos. Né? Vai ser ruim para todos, mas para os pequenos é o seguinte. Eu vou dar um exemplo aqui de Soledade que eu conheço bem. Soledade não consegue ter um sistema de água adequado para o interior do município. E aí tu já imaginou ter que assumir o municipal, porque é o seguinte, a iniciativa privada em municípios pequenos assim não vai ter grande interesse, não. E aí como é que vai assumir? Não tem capacidade para gerir só o do interior. Aí vai ter que gerir o da cidade também. E a capacidade técnica mesmo, conhecimento acumulado sobre isso. A Corsã tem subsídio cruzado, já explicamos aqui, os municípios grandes financiam os municípios menores, ela é uma empresa que tem um objetivo público, né, de levar saneamento. No mesmo dia, o Ministério Público de Contas abriu uma inspeção especial para verificar se realmente a Corsã não tem capacidade de investimento, ou se não é possível outras formas de financiamento das obras necessárias para cumprir o novo marco regulatório. E claro que tem, inclusive por parceria público-privada, inclusive porque a Corsã já vem fazendo, inclusive, na área de esgoto. Lembrando que investimento em esgoto é importantíssimo, mas aumenta a tarifa. Aí tu imagina, vai aumentar a tarifa de água, vai fazer esgoto em tarifa comercial, tarifa para dar lucro. Aí a conta de água, que hoje é R$70, vai para duzentão, para todo mundo. E aí o cara ganha salário mínimo. Aí o cara paga a água e a luz e não come. Quando a gente fala que tem que ter política pública, é isso, cara. Ninguém pensa. Aí quem ganha de 5 a 10 salário mínimo, aumentou 200 pila na renda, nos gastos. Mas e quem ganha salário mínimo? Quem ganha 2 salários mínimos? Aumenta 20% na despesa. É disso que a gente está falando. Não é que, mas você só defende o servidor público. Eu defendo o serviço público. Por consequência, o servidor público. E eu defendo o serviço público porque eu quero que a minha filha estude, as minhas filhas estudem em escola pública, eu quero ser atendido no Sistema Único de Saúde. Aliás, saúde, eu só entendo que o único jeito de saúde dar certo é se for por sistema público. O sistema privado é triste. Né? E as pessoas falam mal do SUS, mas o médico não atende bem no SUS, mas é o mesmo médico que atende na privada. Pelo menos aqui no interior é. Ele faz um turno no SUS, outro turno no escritório. Como é que no consultório dele ele é bom médico e no SUS não é? Não, é o mesmo médico, então dá para atender bem, sim. O SUS, onde é bem gerido, e geralmente aqui no interior, nos pequenos municípios, tem um bom atendimento. Dessa semana, eu saí do PA com a minha filha, vamos lá, fomos bem atendidos. Quando fiquei com coronavírus, vamos lá, fomos bem atendidos. Claro que as coisas não são a hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, mas na saúde privada também não é. E é claro que a gente tem que melhorar o SUS. Agora, quem tem plano de saúde aí, consegue a consulta na hora, assim? Só ir lá e estar consultado? Não. No SUS demora meia hora, numa unidade básica de saúde, tu sai com a consulta. Né? Mas não sai completa. Bom, daí é porque o médico não tá trabalhando adequadamente, ou porque, de fato, às vezes precisa um especialista, e demora um pouco, mas no privado também. Aliás, demora mais, às vezes mais. Então, eu defendo, sim, a saúde pública e a educação pública, e defendo que esses investimentos nessas áreas sejam aumentados consideravelmente. Curte e compartilha, abençoado. Letiane Miranda Prates. Ô, Letio. Levantou a possibilidade dos municípios não executar o cadastro único. No caso, as famílias terão que atualizar por conta própria também. E isso vai diminuir o acesso ao programa Bolsa Família,
pois as famílias pobres não têm acesso à internet, e muito menos ter o aplicativo. Retrocesso com esse mal. Muito obrigado, Lê. Até não sabia dessa questão, muito obrigado. Mas é isso, e as coisas que existem um SUAS, tá, gente? O Sistema Único de Assistência Social, criado em 2003 também, no primeiro governo Lula, né? E que ampliou e organizou a rede de assistência social no Brasil. O Brasil tem uma boa rede de assistência, tem CRAS, tem CREAS, tem os municípios. Agora, isso sempre demandou investimentos. Eu tenho certeza que alguns prefeitos de direita não queriam ter essa rede, porque também o município também tem contrapartida em relação a isso. Mas isso é necessário, é importante para combater a violência que acontece na sociedade. Tem um centro de referência de assistência social. Que bom, e isso demanda investimento, inclusive em tecnologia. O CAD único bem organizado, é o cadastro único da assistência social, tá, gente? Que leva a ter direito a diversas políticas sociais para famílias com renda per capita de até 3 salários mínimos. Isso existe no Brasil, isso funciona no Brasil, inclusive com tarifa social de água, né, Leti? Com tarifa social de energia elétrica. E aí eles querem acabar com isso, querem acabar com esse país que privilegia, sim, aqueles que mais precisam. Aliás, nada mais cristão do que isso. Inclusive, tem uma ladainha que eu sempre repito, né? Socorrei principalmente os que mais precisarem. Se isso a gente reza isso, deve de fazer isso na vida e com as políticas sociais. Muito obrigado pela participação, Leti. O censo não vai ser realizado, né, por falta de orçamento. Que não querem que contabilize, né? Não querem que saiba quanto está sendo desmatado na Amazônia, não querem que saiba quanto que saia o censo para ver como é que está a questão social e econômica do país, né? Enfim, é esse desgoverno todo que a gente está vendo aí. Marlene Moraes Corsato, obrigada, Letiane, pela informação. Seguimos na luta. Isso aí. A Rosane, médicos sempre de parabéns, admiro todos. Isso aí. Tá bem, pessoal? Muito obrigado, então, pela participação de todos e todas, né? Fica por hoje é só, né? E semana que vem tem mais. Muito obrigado, um grande abraço e até quinta-feira que vem na live e durante a semana e vamos lançando os vídeos, né, de avaliação também do que acontece no dia a dia da política local, estadual e nacional. Um grande abraço.